E começando o vídeo de revisão dos episódios 467 e 468. Pois bem, no episódio 467, o Ashura descobre a causa da doença no vilarejo e tenta avisar um ancião sobre o perigo que eles estão correndo. Mas para nossa surpresa, o ancião já havia notado que o Shinju era a verdadeira causa do problema. E não podia permitir que ele fosse destruído, pois antes do Shinju deixar a terra fértil, aquela região estava passando por uma seca que estava até matando mais gente do que essa doença. E de quebra, eles não estavam conseguindo furar um poço, porque o solo era muito pedregoso. O povo do vilarejo preferia a opção menos pior, entre aspas, morrendo lentamente, mas com certo conforto, do que morrer de fome. E por conta dessa intriga, Ashura e Taizo acabaram sendo enxotados do vilarejo. Talvez alguns de vocês pensem, porra, que povinho mais burro, eles não podiam simplesmente se mudar? Isso é o que eu também pensei inicialmente, mas refletindo melhor, eu cheguei à conclusão de que essa não seria uma opção, não para aquele povo. Foi ali onde eles nasceram, cresceram, formaram família, criaram seus filhos, etc. Isso pode até parecer meio ilógico para gente que mora na cidade e num país com uma realidade dura da qual muitos querem fugir, mas as pessoas mais humildes, que moram em lugares mais afastados, possuem um apego muito grande à sua terra natal. É tanto que até hoje, em locais sob quarentena nuclear, como Chernobyl ou Fukushima, ainda existem pessoas vivendo próximas dos limites da quarentena, que se recusam a deixar seus lares, mesmo sabendo do perigo, porque ali é a casa delas, ali é a vida delas, aquele lugar faz parte delas, faz parte de quem elas são. E de frente a esse impasse, o Ashura decide que a melhor solução seria usar os seus poderes para abrir um poço. E assim o povo dessa vila não dependeria mais do Shinju. E assim como o Indra tinha o seu pseudo Chidori, o Ashura também tem o seu pseudo Rasengan. Eu preferia que a Pierrot fosse um pouco mais original aqui. Tudo bem eles darem paralelos aos personagens, mas não precisam criar golpes que são referentes a golpes que já existem, né? Pra que isso, cara? Eles poderiam criar um futon genérico ou um Raiton genérico, mas não algo que lembra tanto o Rasengan e o Chidori. Por outro lado, o Indra se depara com uma situação semelhante, mas não mostra qual a solução que ele tomou. Inclusive, vemos mais uma vez o Zetsu Negro fazendo a cabeça dele, né? Eu me pergunto, será que ele nunca tentou falar pro Hagoromo que via essa entidade? Será que o Zetsu Negro era apenas perceptível pro Indra? Pois bem, um ano se passa e o Ashura retorna de sua viagem, contando o que aconteceu. As pessoas da vila começaram a se comover com o esforço dele e ajudá-lo a cavar o poço. E em resposta, o Ashura ensinou o Ninshu a alguns para facilitar o trabalho. Eles conseguiram abrir o poço e a vila finalmente podia se livrar do Shinju. E o episódio termina com o Hagoromo escolhendo seu sucessor. E agora vamos ao episódio 468, onde o Hagoromo finalmente acaba escolhendo seu sucessor, o Ashura. Acontece que o Indra fez exatamente a mesma coisa que o Ashura, com a diferença de que ele fez tudo sozinho, o que fez com que as pessoas da vila que ele ajudou não dessem tanto valor ao que conseguiram e começassem a lutar pela água, que conseguiram sem nenhum esforço e de mão beijada. Já no lado do Ashura, a união fez com que as pessoas dessem valor ao que conseguiram com tanto esforço, além de terem sido doutrinadas no Ninshu. Bom, eu entendi a mensagem, tudo muito bonito. A situação do Ashura é uma referência clara ao Hagoromo construindo a ponte, conscientizando o ladrão, ou seja, guiar o povo a um caminho certo também fazia parte da missão. Mas eu acho que eles forçaram um pouco a culpa no Indra. Aquilo nunca teria acontecido se a vila que o Indra ajudou fosse mais unida. Assim como a mesma coisa poderia ter acontecido com Ashura, se tivesse aparecido alguém ali
fazendo besteira, né? Querendo tudo para si mesmo e usando o Ninshu como arma. Se o Indra tivesse matado alguém que estivesse se opondo a ele, eu acho que seria um ponto, mas eu só achei que eles forçaram um pouco a situação no Indra, né? Não foi culpa do Indra que o povo começou a se revoltar. E assim como seus descendentes, depois da decisão, o Indra bate o pé, vai embora, mata os seus 2 discípulos fiéis, com Chidori saídos não sei de onde, despertando o seu Mangekyō Sharingan. No meio disso, enquanto está acontecendo uma grande festa, o Hagoromo explica ao Ashura a natureza dos poderes do Indra e passa os seus poderes ao Ashura. Um pouco depois disso, o Indra aparece com o Mangekyō Sharingan, Susanoo e tudo que tem direito. O Mangekyō Sharingan dele tem o mesmo formato do Sasuke. Parece que os roteiristas da Pierrot esqueceram que o Mangekyō Sharingan tem um formato próprio em cada usuário. E nós já vimos algo parecido com o que poderia ser o Mangekyō Sharingan do Indra, que tem um design que lembra uma espiral, né? Parece que o pessoal esqueceu completamente disso, né? Fazer o quê? É Pierrot no final das contas. Aí começamos o momento mais WTF do episódio. Pois bem, o Indra ataca o Ashura e ele rebate com o futon, mostrando como ele tá fodão e tal. Mas aí acontece uma coisa que eu tive que dar pausa no episódio por um instante e me perguntar se eu tava vendo aquilo acontecendo realmente, cara, porque eu não acreditei quando eu vi. O Ashura faz vários Rasengans dentro de uma esfera maior e joga no Indra. Pra que isso, Pierrot? Porra, tá foda! Ainda vai um ataque similar ao Rasengan, mas pra que o Rasengan propriamente dito? Essa é uma contradição violenta com a obra original. Podiam criar um ataque filler qualquer que lembrasse o Rasengan, mas não isso. E a luta vai seguindo, o Indra usa o Susanoo perfeito, o Ashura usa o modo Sennin do Rikudo e vira o Capitão Planeta depois de receber o chakra de todos ali, tira um Shinsu Senju da bunda e derrota o Indra. Falando sério, seria muito mais palpável se o Indra tivesse partido para criar a sua tal seita logo depois que matou os seus 2 discípulos e voltasse anos depois que o Hagoromo morreu para enfrentar o Ashura, mais maduro, bem mais treinado, mostrando como o Ashura conseguiu o poder da Kyuubi e tal. Esse Shinsu Senju, saído do nada, ficou muito artificial. Inclusive, nós nem sabemos se o Ashura realmente tinha um Mokuton. Eles deveriam ter trabalhado mais em cima do que foi mostrado e não do que não foi mostrado. Enfim, no final do episódio, durante o leito de morte do Hagoromo e também quando ele narra o que aconteceu, mais uma vez a Pierrot errou em dizer que as almas do Indra e do Ashura reencarnaram. O que reencarna é o chakra, escolhendo descendentes compatíveis com seus ideais, não as almas. E assim, o último filler de Naruto termina, finalmente, né? E para terminar o vídeo, mais uma vez eu digo, esses fillers estão muito acima da maioria dos fillers que Naruto já teve, apesar desses 3 últimos episódios terem sido não tão satisfatórios para mim pessoalmente. O início desses fillers nos mostraram coisas muito interessantes, o caminho do Hagoromo até se tornar o lendário Rikudo Sennin, criando o Ninshu, e o Indra transformando esses ensinamentos no ninjutsu, além do desenvolvimento e mudança de seu caráter, que foi algo excelente ao meu ver. Mas infelizmente nesses 3 últimos episódios eu senti um ritmo lento, conteúdo desnecessário no meio da história, o lado do Indra ficou meio em off, né? Eu senti falta de uma boa justificativa para a sua motivação de dominar o mundo através do poder. Como ele chegou nessa conclusão? Isso foi algo influenciado pelo Zetsu Negro ou alguma experiência que ele teve? Bom, mas de qualquer forma, mesmo com seus defeitos, eu acho que esses fillers cumpriram seu propósito, nos oferecendo uma história interessante, tirando proveito de lacunas deixadas pela obra original e deixando uma mensagem de que nem tudo na vida se consegue sozinho.
Às vezes, você precisa de outras pessoas para preencher um espaço que suas habilidades não conseguem preencher. Um líder de verdade não lidera sozinho e nem coloca o seu povo sob a sombra do medo, ele é apenas o guia. Esse foi um exemplo de como todo filler deveria ser, apesar de que a Pierrot poderia ter colocado um esforço a mais aí, serem mais fiéis às informações do databook e viajar menos com esses pseudo-Chidores e Razengans. Bom, então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nós nos vemos no próximo vídeo.